ouvintes, nós devemos ter conhecimento das Escrituras, não simplesmente em relação à ordem moral, e nem mesmo à espiritual, no tocante apenas da salvação comum, perdão dos nossos pecados. Devemos ter conhecimento das profundidades, porque Paulo fez questão de falar da altura, da profundidade, da largura e do comprimento. Se você não conhece a altura, você vai ficar aquém. Se você não conhece a profundidade, você ficará aquém. Se você não conhece a largura, também. E a mesma coisa com o comprimento, aliás, comprimento. Porque é uma extensão, é questão de dimensão. Altura, profundidade, comprimento, largura. Ora, para tanto, Paulo teria que ser um profeta. O próprio São Pedro disse que Paulo falou de coisas difíceis de serem entendidas, mesmo porque não era para eles naquela época, naquela era. Isso significa que Paulo falou coisas proféticas, como o mistério da iniquidade, aquele homem assentado num lugar parecendo com Deus, esse mistério sendo retido aqui, é claro, pela presença do corpo de Jesus Cristo, da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o que detém. Assim que a igreja noiva for arrebatada, então esse mistério se completará, será liberado, o que culminará na plenitude do ministério da besta, porque ele é anticristo, ele é falso profeta e besta potencialmente. É quando ele receberá todo o poder político, religioso e monetário. Ele fará um pacto com os judeus e dará o calote nos judeus. Os judeus entrará com o bônus e ela, ou ele, nesse caso, entrará com o ouro. E haverá um grande calote. Mas isso pouco nos interessa, porque a essas alturas estaremos nas bodas do Cordeiro. Então há muitas escrituras que não vamos ver o seu cumprimento. Agora, isso é coisa de profeta, é só mesmo, não é de teólogo, não é para PhD, não é para universidade de teologia, é para deserto, é para profeta. Porque quem chegar a ver Elias e Moisés, as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, significa que não foi no arrebatamento, não foi no rapto. A televisão mostrará esse ministério de Elias e de Moisés para o mundo todo. Todo mundo vai poder ver, a internet inclusive. Vai ser concorrido realmente porque eles vão fazer coisas que fizeram já. Só que vai ser em uma proporção bem mais intensa, bem maior. Moisés, o que ele fez? Ele chamou pragas. Elias também, sentenças sobre uma humanidade pecaminosa. Agora, vamos dar atenção para este grande valor do profeta. A finalidade principal de um profeta é denunciar o pecado. Você não pense que um profeta vem tirar ciscos nas costas de ninguém. Do rei, do sumo pontífice, ele não vem para ajoelhar-se nos seus pés. O profeta desta era teve audiência com o rei
E o rei tinha uma exigência, o rei Tiago, é que para sair dele, da sua presença, já entrava com uma das pernas da calça cortada. E para sair da sua presença tinha que sair de fasto, não podia lhe dar as costas. Então o profeta disse: isso eu faço, porque é política. Mas quando ele estava com a sua entrevista com o homem do pecado, esse mistério da iniquidade, esse anticristo, esse falso profeta e a besta potencialmente, tinha que então se ajoelhar e beijar o seu anel. Ele disse: isso eu não faço. Aquilo eu faço porque é política, é governo. Isso eu não faço porque é religião. Veja só. Agora, há de se observar dois fatores muito importantes, que concluem em um. É o fato de que uma mulher como Jezabel não podia de maneira alguma amar a Elias, ter simpatia por ele. Ela tinha de fato de odiá-lo. Por quê? Ela era uma mulher devassa, ela era má, ela era perversa, e ela tinha um espírito de pintar as unhas, de pintar seus olhos, de se fantasiar. E ela havia se casado entrando pela janela em Israel, completamente contrária às Escrituras, porque ela encontrou um homem, um rei, que estava completamente fora da palavra. O homem que se casa com a mulher daquela estirpe faz uma coisa maligna, diz o profeta. E a mesma coisa aconteceu com Herodias e João Batista. Mas vamos ver o que ambos fizeram em seu dia. Elias chamou 3 anos e meio de seca, segundo a sua palavra, exatamente por causa do pecado de Acabe e Jezabel. Ele veio realmente protestar o pecado. Agora você não vai pensar que Deus vai ocupar o tempo exclusivamente com um profeta para pregar contra a prostituição, contra o roubo, contra a droga, contra esses artistas de televisão, essa coisa toda. Não. Esse não é o ministério profético, esse não é ministério de Abraão, esse é ministério de Ló, que vive combatendo Sodoma e Gomorra. O profeta de Deus não seria enviado somente para isto, preste bem atenção. Ele combate o pecado pelas suas raízes, mas o pecado, veja só, você não vê nenhum profeta, nem o Senhor Jesus Cristo condenando meretrizes, reconhecendo a semente da serpente através delas, mas é através do credo e do dogma. A semente da serpente é religiosa. Há alguns que pensam que a semente da serpente morreu no dilúvio, mas não tem como. Não tem como ter morrido. Caso contrário, João Batista não teria dito raça de víbora. E o próprio Senhor Jesus Cristo não os teriam qualificado de filhos do diabo. E o diabo é a serpente. O diabo é realmente a serpente. A Bíblia diz isso. E Jesus ainda proferiu a parábola do joio, dizendo que foi o diabo quem semeou a semente do joio. Então o joio não pode ser outra coisa senão semente maligna, semente da serpente, se referindo ao diabo. Por quê? Caso contrário, nós vamos pensar sempre que a semente da serpente, literalmente, lá no deserto, significa
apenas um filho daquele animal ereto que estava em sua classificação entre o chimpanzé e o homem, com faculdade de falar e com todas as propriedades de um homem para gerar um filho. Morreu então a última semente dele, acabou o pecado. Se fosse assim. Mas não é. É que o filho da serpente era filho do diabo. O filho da serpente era filho do diabo. Caim era do maligno. João não disse que Caim era da serpente. Ele disse que Caim era do maligno. Ora, o mesmo processo se deu com Maria, do outro lado. E de quem era o filho? Jesus era divino, era de Deus, era do Espírito Santo. Filho de Deus, realmente, porque haveria de nascer de mulher, o próprio Deus. Então nós encontramos que realmente um profeta vem de uma maneira especial para apontar o pecado religioso. Porque moralizar, todas as religiões podem moralizar. Há muitas religiões que dão lição de moral no chamado cristianismo. Lição de moral. Suas mulheres dão lição de moral nas chamadas cristãs. Seus homens dão lição de moral nos homens chamados de cristãos. Vejamos aqui, na mensagem à maneira de um verdadeiro profeta, parágrafo 79. Vejamos. No parágrafo 79 está escrito: esta fascinante cidade de Samaria, estilo próprio, Israel altamente formado, esses pregadores bem educados e sacerdotes, receberiam esta simples pessoa desconhecida? Provavelmente sua gramática era muito pobre, vindo de uma família pobre no deserto. Saiu de casa, chamado por Deus, foi ao deserto para estudar Deus e sua palavra e tornar um profeta. O Senhor o fez nascer daquela maneira. Profetas nascem um mensageiro para a era. Quem Deus, por presciência, conhece a era e tem seu agente lá para apontar o pecado. Veja que é no singular. O grande pecado, o pecado mãe, a incredulidade na original palavra de Deus. Notemos que a serpente não escreveu uma outra Bíblia para Eva. Não escreveu uma outra sentença. Ela usou a mesma sentença de Deus, mudando uma coisinha apenas. E ali foi tudo, significou toda esta queda. Eva foi enganada e, por sua vez, derrubou o seu marido, porque ele a amava cegamente e, por isso, caiu com a própria esposa. Eva caiu com a serpente e Adão caiu com a Eva. A serpente jamais poderia derrubar Adão. Teria que ser através da Eva, da sua esposa, o que o levou a trazer a morte no jardim do Éden. Então essas profundidades são de profundo valor, são de profundo interesse para aqueles que realmente estão interessados em alguma coisa que foge dessa rotina religiosa, da coisa que vem como uma passarela, e você já sabe
tudo o que vai acontecer, a mesma coisa. E você vai ver um desfile daquele mais sodomita possível. Sempre o andar delas é o mesmo. O andar deles é o mesmo. E seus gestos são os mesmos. E suas maneiras são as mesmas. É simplesmente um círculo vicioso. Agora, Deus realmente leva a sua igreja às suas profundidades. Vamos pensar um pouquinho. Há pessoas que são realmente a profundidade de Deus. José, lá no Egito, ele tinha mais 11 irmãos. Todos eles estavam enquadrados na promessa de Deus feita a Abraão e, consequentemente, a Jacó, o pai deles. Mas a profundidade estava apenas em um, que era José. E por causa desta profundidade, ele foi o que foi. Chegou a ser realmente um tipo de Cristo, odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, levado ao calabouço, por causa exatamente de ser uma profundidade em pessoa. Depois foi assunto ao trono. Casou-se com uma gentílica, tipo perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Há mensageiros que não têm a profundidade em si. Há igrejas que não podem ter a profundidade. Às vezes conhecem as alturas, conhecem até o comprimento, a largura, mas não chegam a conhecer a profundidade daquilo. Há uma profundidade tremenda, manifesta no registro da vida de Enoque. O que se fala de Enoque? Afinal de contas, não existe um livro na Bíblia chamado Enoque. E você encontra um profeta lá no Novo Testamento, dizendo assim, que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Mas, falando assim de profecia de Enoque, lá no Velho Testamento fala da sua transladação, mas não fala de sua profecia. E a gente fica a meditar, gente, por que um homem toma um lugar na Bíblia tão significativo, tão importante como este? Andou com Deus e Deus o tomou para si, simplesmente para ser um tipo perfeito desse povo que forma um corpo. Esse corpo é, sem dúvida, Filho de Deus, que é o Espírito Santo na igreja, é um mistério da piedade. É Filho de Deus. Isso é profundidade. Isso não causa gritos. E não pode causar realmente. Tem que causar reflexão. Reflexão. Pense bem, um homem registrado na Bíblia, com a vida tão subjetiva, tão sucinta, com um relato tão pequeno, significando tanto, tanto, tanto para nós. Ora, Noé, grande homem, mas Enoque não precisou da arca. Você notou isso? Enoque não chegou até a arca. Ele não chegou à salvação comum. Ele não chegou ao tempo da grande tribulação, ser salvo pela grande tribulação. Porque nós sabemos que as mesmas águas
que estavam afogando, matando os incrédulos dos dias de Noé, elevaram a Noé para as alturas. Mas Enoque não chegou lá. Ele não foi até lá. Ora, falando exatamente desse corpo da noiva de Jesus Cristo, que não chegará à tribulação, não entrará na grande tribulação, será arrebatado antes da grande tribulação. Agora, por quê? Gente, preste bem atenção nisto. Por quê? Uns odeiam tanto e outros amam tanto. Porque uns amam tanto e outros odeiam tanto com a mesma intensidade, ao contrário, oposta. Eu tenho certeza absoluta, concreta, evidente, que se nós vivêssemos nos dias de Elias, nós estaríamos entre os 7.000. Nós estaríamos entre aqueles que o amaram, o respeitaram. Nós não estaríamos entre aqueles que o odiaram. Agora eu pergunto à igreja Jezabel de hoje: se você vivesse no tempo de Elias, você amaria Elias? Deixa levantar um Elias, um tisbita aqui neste século. O que falará deles? O que vão falar deles? Os líderes religiosos vai falar dele, do Elias, o tisbita. Elias, o tisbita, nas páginas da Bíblia, não mexe com eles. Eles têm interpretação para tudo. Paulo no papel, não fala nada com eles. Eles têm interpretação para tudo. Eles são amontoados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si mesmos. Os assalariariam, dariam salário para eles, fariam deles empregados, domésticos deles, mordomos da fé. Ora, sim, isso deve nos levar a uma posição bem mais séria. Nós estamos convictos, certos, de que, se nós vivêssemos no tempo de Elias, nós estaríamos com ele. Se nós vivêssemos no tempo de Eliseu, nós estaríamos com ele. Se nós vivêssemos no tempo de João Batista, nós jamais aprovaríamos o que fizeram com ele. E por isso, se nós vivêssemos no tempo de Jesus, nós estaríamos com ele. Você olha onde você está hoje, e você verá onde você estaria lá, então. A este profeta, ele não se importava de como ele se parecia, e quanto ele se vestia na moda, se seu cabelo estava penteado corretamente, ou se alguém olhava para ele ou não. Ele tinha a palavra do Senhor, e aquela era todo o seu objetivo, trazer aquela palavra do Senhor. Quem era esse sujeito? Sim, ele era Amós, o profeta, austero, individual, porém ele sabia onde ele estava parado, ele sabia o que ele estava fazendo, ele era um verdadeiro profeta da palavra. Agora, isso aqui é sem dúvida o retrato falado
do profeta desta era. Você olha as Escrituras e veja como João Batista viveu, como Elias viveu, e agora você corre, vem depressa para o século XX e faça um paralelo com a vida de William Marion Branham. Todas as características de um profeta. E a sua tônica foi apontar o pecado religioso. Jamais teríamos coragem, jamais teríamos a ousadia de dizermos: não há coisa como 3 pessoas distintas na divindade. E o Espírito vem desafiando sucessivas vezes, desafiando no milênio. Não teremos 3 ofícios. Qualquer estudioso apareça e diga para mim, para o povo, que no milênio haverá 3 pessoas distintas. Que na eternidade nós teremos 3 pessoas distintas. Um como rei, outro como sacerdote, outro como Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo é chamado de o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Deus que enche os céus e a terra, que é Espírito, concentrou nele toda a plenitude da divindade. Nós temos que tratar a Jesus Cristo como Ele é. Ele é Deus. Não vamos encontrar definitivamente sacerdote no dia do julgamento do trono branco. Ninguém vai encontrar, caso contrário, ele salvaria lá no julgamento. Se houver sacerdócio depois, então há salvação depois da morte. Há salvação depois do juízo. Mas não há. Vamos, doutores, venham me provar isso. Não há. Há sacerdote agora. Há trono de intercessão agora. Mas então ele já levantou do trono do Cordeiro Sangrento. Aí vem realmente a revelação de Apocalipse capítulo 5. Quando João chorava inconsoladamente, porque ninguém podia sequer olhar para o livro. Mas o ancião disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. Ele vai abrir o livro. Quando João teve a confiança de olhar, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro sangrento, com 7 olhos, 7 pontas, 7 espíritos. Vocês não podem ver aí, senhores estudiosos, as 7 eras da igreja, os 7 mensageiros, 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Me mostre qual é o 7º. Não é Billy Graham, porque o próprio Billy Graham disse que não é. Ele disse: a minha mensagem esvazia, mas não preenche. Ele é um dos anjos enviados a Sodoma e Gomorra. Me mostra olhos de Deus, espíritos de Deus. Mas tem uma coisa, João: aquele leão vai manifestar. O leão é rei. O cordeiro é intercessão, é vítima, é sacrifício. O cordeiro é isto.
Mas o leão não. Você nunca viu no Velho Testamento o sacrifício de um leão. Nunca foi posto no altar um leão, mas sim cordeiro. Agora, aquele leão que João viu, ele teve paciência para esperar. Aquele leão que João viu fala exatamente do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, no milênio, na eternidade. E o desafio evangelístico está aqui. Isso é profundidade. Isso é profético. Haverá cordeiro depois da ressurreição? Haverá cordeiro no milênio para interceder? Haverá sacerdócio? Não. E o que vocês então vão fazer com suas 3 pessoas distintas? Elas vão vos condenar em suas próprias consciências. E o profeta de Deus veio exatamente do deserto, sem nenhuma aparência, e somente um profeta de Deus poderia tirar essa máscara. Isso afeta a grande prostituta de Apocalipse 17 diretamente. E por isso, ela, como Jezabel, como Herodias, jamais poderia amar o profeta de Deus desta era. E vocês sabem que, afinal de contas, foi o pedido da filha de Herodias, foi a palavra dela, ela falou a palavra para o rei, e logo a cabeça de João Batista estava no prato. Vocês podem ver que quem mais vai perseguir a mensagem, o profeta de Deus e seus mensageiros, são as filhas da grande meretriz. A grande meretriz nem entrará muito nessa questão, como não tem entrado. Mas suas filhas entram diretamente. Aqui está, ó terra, a profundidade de Deus para abalar os firmamentos do inferno e o juízo que há de cair sobre a terra não poderá atingir aqueles que amam seus profetas. Por quê? Por exatamente, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Por quê? Porque os profetas passariam para o povo. Eles não ficariam com isso nas suas bolsas, nos seus alforjes, nos seus embornais. Aleluia. Eles jamais tinham visto, veja só, quando a terra prometida foi prometida, a terra de Canaã foi prometida, o profeta diz aqui, no parágrafo 41, a maneira de um verdadeiro profeta. Parágrafo 41. Ele diz: então eu dei a ilustração de como aquele Israel em marcha para a terra prometida, eles jamais tinham visto aquela terra. Eles nada sabiam a respeito dela. Não era uma questão de estudá-la. Os céus não podem ser estudados.
Deus não pode ser estudado. Ele não é objeto de estudo. Ele é objeto de adoração. A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Eles jamais tinham visto aquela terra. Mas sabe quem trouxe a promessa daquela terra? Deus o fez através de profeta. A terra só pode ser alcançada, não importa o quanto eles preguem sobre os céus. Não importa o quanto eles preguem sobre os céus. Os céus só podem ser alcançados pelo Espírito profético. Essa é outra profundidade. Os céus só podem ser alcançados por o Espírito profético. Deus se comprometeu. Deus ficou comprometido quando Isaías abriu a boca e disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus conosco, Emanuel. Deus ficou comprometido com aquilo, mas sempre usando seus meios para essa profundidade. Você vê que quando aquela profundidade se cumpriu, ela era muito maior do que Canaã. Israel perdeu a maior oportunidade de todos os tempos. Não foi lá em Canaã. Mas sim quando Jesus Cristo estava lá na manjedoura. Foi quando Deus estava encarnado. E aquilo tinha que ser através da profecia. Cumprimento de profecia. Deus podia ter feito tudo sem falar, através de seus profetas. Mas tudo que Ele fez, Ele tem feito através de profetas. Todos os seus eventos. E por que então tentarmos torcer as Escrituras contra esse grande fato de que há um profeta precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Mas sabe, eles ficam como aqueles que disseram: a terra é boa, mas nós não podemos entrar. Na verdade, eles não criam no profeta líder. Mas 2 deles foram lá em espírito, foram lá com alma, foram lá com o coração. Por isso não viram nada que pudesse contrariar e impedir o cumprimento das profecias. Você viu como os 2 espias não viram nada que pudesse vir a impedir os cumprimentos das profecias? Josué e Calebe viram completamente diferente. Paulo foi lá em cima. Ninguém tem noção perfeita do que seja céu, do que seja essa promessa. Mas Paulo foi lá. E o William Branham também foi levado lá. Por isso o evangelho que eles pregaram é como daqueles 2 espias. É como de Josué e de Calebe. É necessário deixar toda a razão. É necessário deixar tudo que é incredulidade. É necessário tirar o véu para ver as promessas de Deus. O povo está enganado, gente. O diabo pegou os dons carismáticos e está engolindo o povo. Está fazendo o que bem entende com o povo, mas menos com o povo eleito, menos com o povo predestinado. Isso por quê? Porque os eleitos não estão atrás, não estão em busca somente
de cura, de solução de problemas, de prosperidade financeira. Não. Eles sabem perfeitamente que nunca lhes faltará o pão e que o diabo nunca poderá tirar a vida de um sequer um segundo antes. Sabe perfeitamente e confiam desta forma. Por isso não deixam sua fé ser negociada. O profeta vê a degradação. Ele vê, aqui no parágrafo 76 dessa mensagem, vamos colocá-lo sobre o monte hoje, e deixe o olhar para baixo, deixe olhar em Jeffersonville para o povo que chama a si mesmo cristão. Deixe olhar em qualquer parte na América a um povo que chama a si mesmo cristão. Seus olhos ungidos de Deus a miudariam novamente. Suas mãos torceriam em sua barba. Por quê? Ele não vê a fascinação e a prosperidade que o mundo vê. Ele vê o afastar de Deus. Ele vê a decadência moral do povo. Ele vê a apostasia da nação. Ele vê a depravação na igreja. Como poderia fazer qualquer coisa exceto amiudar seus olhos o suficiente para penetrar nisto, de modo que pudesse despedaçá-lo? Qualquer um filho de Deus que tiver um espírito de Elias, tiver uma fagulha do espírito de Elias, não tem prazer no litoral, não tem férias, não tem descanso em litoral, naquele sodomismo. Não há paz no coração. Pelo contrário, se torna uma tortura, se torna um inferno. Mas como há gente que enche os olhos, marcam suas férias para aqueles, o pior do inferno, e são encabulados com novidades de Paris, de Rio de Janeiro, de Nova York, de Tóquio, dos Caribes, seja de onde for. Quanto mais evoluído, quanto mais prazeroso o lugar, mais um profeta amidoaria seus olhos e viria quanta degradação moral, quanta desgraça está acontecendo. E não há ninguém que possa estar sintonizado com o espírito profético, que possa sentir-se bem, que possa encarar isso como descanso. Dá dor no coração, dá peso na alma, dá ressentimento no espírito. Não é aquela falha humana, não é aquela espora que o inimigo coloca na sua carne, aquela aflição que ele coloca na sua carne, que te condena. Mas seu coração dói, seus olhos lacrimejam, seu sono vai embora, você não consegue descansar. Porém, aqueles olhos ungidos de Deus, daquele profeta, não se amiudaram por causa da fascinação, como alguns turistas, é o parágrafo 69, mas sobre a corrupção moral pelas pessoas que foram chamadas a serem abençoadas de Deus. Seus olhos não olharam no deslumbramento da cidade. Cidade luz, Paris. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Cidade isto, cidade aquilo. Ele jamais gastaria um centavo em direção a esse rumo. Eles não estreitaram por causa do deslumbramento, foi por causa da indecência e da corrupção de um povo
que tinha sido chamado para ser o escolhido de Deus, e agindo numa maneira tal como aquela, não é de se admirar que ele dissesse: bramiu o leão, quem não temerá? Deus falou, e quem se manterá sem profetizar? Oh, quando Deus fala, eu sou profeta. Quando Deus fala, eu estou no lugar do profeta. Ele viu a corrupção, a decadência, aquilo era para o que ele estava olhando. Foi quando ele viu tudo aquilo. Isto não o atraiu, isto o afligiu a sua alma. Por quê? Ele era um profeta, ele sabia o que Deus tinha prometido abençoar, e que bênção era, e como o povo age com a bênção. E o diabo tinha pervertido em seus dias do que era uma bênção realmente, tornou-se uma decadência moral, uma maldição. Uma bênção para agradar os olhos e apetites de um povo não convertido é a bênção carismática de hoje. É a bênção dos malambaristas, é a bênção do rock, é a bênção da música quente, através da vontade, do caminho de Deus e a maneira de vida de Deus. Isso só poderia ser uma maldição e não uma bênção. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a graça, a grande bênção de termos crido numa mensagem precursora, na mensagem de um profeta de Deus. Estamos entre os que creram e amaram, não estamos entre os que odiaram e descreram. Em nome de Jesus Cristo, Deus conserve esta bênção, porque você não é uma ovelha errante. Não somos ovelhas errantes, somos ovelhas do aprisco de nosso Senhor Jesus Cristo, aprisco apostólico, aprisco profético, aprisco pentecostal. Deus vos abençoe, com fé no seu Filho, a fé que vence o mundo.